Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Chá com Propósito. Antes, é claro que eu vou pedir aquele grande favor de você inscrever-se, dê like, compartilhar o vídeo, porque como é importante nós compartilharmos coisas boas. Dividimos as nossas angústias, mas dividir, compartilhar conhecimento, um aprende com o outro. Até o último dia da nossa vida, nós estamos aprendendo. Então, e hoje, o que falaremos? O que realmente importa nesta vida? Você já parou para pensar sobre isso? Então, nós já vamos conversar. Vamos tomar um chá e conversar sobre o que realmente importa. Chá com propósito. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Então, o que realmente importa nesta vida? Você já parou para pensar que a vida passa rápido demais? E você está cumprindo o seu propósito? Está fazendo coisas que você se orgulha em fazer? Ou ligou no automático e está seguindo? Como é importante nós pensarmos sobre isso para melhorarmos a cada dia. Então eu separei 4 pilares para nós pensarmos. É claro que em um vídeo não se esgota todas as possibilidades de nós pensarmos sobre a nossa vida, mas podemos iniciar, refletir sobre o que realmente importa. Primeiro ponto, eu considerei assim 4 pilares da vida que são necessários para ser uma pessoa plena, saudável, aquela pessoa que exala algo bom. Primeiro ponto, físico. Como é importante pensarmos na nossa saúde, tanto em relação à alimentação quanto à atividade física. Eu confesso que a atividade física sempre foi o meu grande desafio e vejo que para muitas pessoas isso também é. Hoje eu faço academia, mas eu demorei muito tempo. E quantas vezes eu tentei? Vou fazer caminhada todos os dias. Quando eu via, vou dormir mais um pouco, não vou, tô com preguiça, enfim. A gente se sabota muito. E esse comportamento é um comportamento infantil, de adolescente mesmo, porque o adolescente ele faz tudo aquilo que lhe dá prazer. E a criança também gosta de fazer isso. Quantas crianças convencem os seus pais para fazer o que elas gostam? É fato, né? E nós temos esse comportamento. Então, por isso que se fala muito de disciplina, de nós estabelecermos um horário e a gente cumprir, e a gente se dedicar a isso. É fundamental. Segundo pilar, o aspecto mental. Do que você tem se alimentado mentalmente? Você assiste coisas que agregam, como por exemplo o chá com propósito? Ou você gosta de coisas aleatórias? Então, por exemplo, notícias, reportagens de tragédia, filme de terror. Como é importante nós pensarmos no que nós estamos alimentando a nossa mente. Até mesmo em relação à positividade. Quantas vezes nós nos vemos pensando de uma forma negativa? Isso é próprio do ser humano. É claro, nós temos uma tendência muito grande de pensar que as coisas vão dar errado do que o positivo. Inclusive, tem estudos que apontam isso. A cada 4 memórias, a cada uma memória negativa, nós precisamos de 4. Então, olha o quanto que é importante nós olharmos para as bênçãos, para as coisas boas e alimentar dessa maneira. E pensando também nesse aspecto mental, o bem-estar, entra também, embora seja muito mais para o físico, o sono, né? O sono restaurador, porque isso, pessoas que ficam muito tempo em tela ou que elas dormem pouco, isso acaba prejudicando a saúde mental, embora seja algo físico. Então, nós estamos interligados. Quando a gente fala em pilar, são 4 coisas importantes igualmente, todas elas são importantes, não tem um mais que o outro. Eu percebo pessoas que começam a fazer academia, elas se preocupam muito com o físico, mas o mental e o psicológico, o emocional, ela não se importa. Então, isso é complicado. Terceiro, o
O terceiro é o emocional. Como que está a gestão de estresse, relação com as pessoas? Você bufa bastante? Ai, o que significa isso? Nós temos uma tendência de nos comportarmos como crianças birrentas, muitas vezes por conta das nossas dores emocionais. Como assim? Todos nós temos as nossas dores, né? A maior parte das vezes na infância. Coisas que nós não entendemos direito na época, não quer nem dizer que os nossos pais foram ruins. Muitas vezes eu já vi casos de pessoas terem pais maravilhosos, assim, saudáveis, e dependendo uma interpretação que ela fez, causou um problema imenso, ou outras pessoas também, tá? Nem sempre são os pais. Então, uma pessoa é única mesmo. Quando a gente fala isso, nós terapeutas, as pessoas falam, mas será que é? É sim, não adianta a gente ter um padrão. Eu vejo uma tendência de pais quererem, ai, mas meus filhos são tão diferentes, tiveram a mesma criação e são tão diferentes. Sim, são diferentes, são pessoas únicas. Não existe um igual ao outro. Então é importante a gente considerar isso. E quando a gente fala dessa parte emocional, nós temos que cuidar da emocional para estar bem. Eu vejo pessoas com uma idade avançada que ficam bravas muito facilmente, que perdem a paciência. E eu não estou falando somente do outro, eu também já me vi em situações, inclusive sendo terapeuta. Só que daí, quando a gente já resolveu as nossas dores, a gente sabe de onde vem, porque ao curar as nossas dores, a gente tem um autoconhecimento muito apurado. Então a gente começa a perceber, eu estou agindo assim por quê? E na maioria das vezes a gente nem pega o que é do outro. Se a pessoa está reclamando, tudo, a gente se afasta, a gente ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque você está bem emocionalmente. Isso é muito importante. Eu me lembro que antes, no trânsito, eu ficava muito irritada com algumas coisas. Eu não era de ficar falando palavrão, xingando, mas eu me irritava com algumas situações. E depois que eu fiquei bem emocionalmente, eu vi o quanto que era ridículo eu agir dessa forma, porque a pessoa que fazia coisas erradas no trânsito, aprontava e a gente quase batia, por exemplo, elas não estavam nem aí na maioria das vezes. Quem que estava sofrendo? Eu. E por amor próprio, eu não posso fazer isso, eu não posso trazer coisas ruins para mim. Então, eu parei. E quando eu descobri isso, hoje acontecem coisas, continua acontecendo. Eu não me importo. Eu nem buzino mais, coisa que eu adorava fazer, buzinava e falava. Não enxerga, não dá certo, né? Não faço mais. Porque a pessoa, quando muitas vezes ela tá no automático, ela nem percebeu que ela fez isso. E quem se irritava era eu. Eu trazia pro meu coração, pro meu íntimo coisas ruins. Então, como é importante nós cuidarmos do emocional. Eu até fiz um vídeo sobre personal da mente. Muitas vezes eu vejo na academia muitas pessoas contratando personal trainer, né? Em relação à atividade física, para acompanhar ali diretamente, ou mesmo onde mora. E o terapeuta? É o personal da mente. Por que não se contrata? Muitas vezes, quando dá algum problema, o primeiro corte que se faz é com a terapia. Principalmente terapia eficaz. Porque tem algumas terapias que, dependendo, vai ficar anos, a pessoa fica anos e anos e não resolve nada. Só que ela não entende que é um investimento. Quando ela resolve as dores emocionais, ela vai poupar até mesmo de ter doenças, porque tem muitos casos de doenças psicossomáticas. Então, é algo para pensar sim. Próximo, espiritual. Buscar uma conexão com algo maior do que nós mesmos e encontrar um sentido na vida. Como é importante. Eu sou cristã, então eu acredito muito em Deus. Antes de nós continuarmos falando sobre esse assunto, vamos ouvir algumas passagens da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz,
mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isto mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Essas passagens nos mostram o quanto que é importante nós cuidarmos de tudo, corpo, alma e espírito. Lembrando que quando nós falamos em espiritualidade, não é especificamente relacionado à religião. Quando a gente pensa em espiritualidade, é algo muito mais amplo. Uma pessoa, ela pode frequentar uma determinada religião, se apresentar como membro de uma determinada religião e ela não ter uma boa espiritualidade, porque ela não consegue se conectar de verdade e entender que precisa ter obras. Não adianta nada frequentar igreja. Eu conheço um grande número de pessoas, e eu acredito que você também conhece, que vão todos os domingos, ou todos os sábados, ou todos os dias à igreja, e são pessoas maldosas, que planejam contra o outro, fazem maldades. Toda religião tem. Eu achei muito interessante uma vez num podcast, numa live, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, autora de vários livros, ela conversava com o Fábio de Mello, com o padre. E eles estavam conversando e ela fala que ela não tem nenhuma religião. E eu me lembro que teve um momento que ele falou assim, que a admirava, porque mesmo ela falando isso, ela tinha uma espiritualidade muito boa. E eu vejo isso, eu não a conheço pessoalmente, nunca deu certo de eu entrevistá-la quando eu trabalhava na TV, mas eu sinto uma coisa boa em relação a essa psiquiatra que tem podcast e grava tantos vídeos e autora de livros. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque nem sempre uma pessoa que frequenta a igreja ela tem uma boa espiritualidade. Tem pessoas que, claro, eu não vou fazer crítica alguma, porque eu acho que é bom ir à igreja, independente de qualquer coisa, porque alguma coisa vai entrar, vai tocar na pessoa, enfim. Mas eu acho importante nós termos essa visão de separando espiritualidade de religião. Então, a espiritualidade ela é muito mais ampla quando você coloca na prática tudo aquilo que você está aprendendo. Senão, acaba sendo apenas um frequentador de uma denominação religiosa. E não é o propósito, não é o que Deus quer para a nossa vida. Então, é algo para a gente pensar, sim, para nós melhorarmos, levarmos em consideração esses 4 pilares como prioridade na nossa vida para sermos pessoas melhores. Afinal, a vida passa muito rápido. E o que deixaremos de lembrança? Às vezes que nos irritamos, muitas vezes, no caso não sendo redundante até, mas as boas memórias. Eu vou finalizar com uma frase que eu gosto muito. Cuide do seu jardim, que é uma analogia à mente, para que as borboletas venham. Então, se você se cuidar e ser uma pessoa agradável, primeiro que vai ser maravilhoso viver com você mesmo. E segundo, porque as pessoas querem estar perto de você, porque você vai exalar algo bom. Tem uma música que eu gosto muito, que é Minha Essência, que fala, eu quero exalar o teu cheiro, falando de Jesus. Então é isso que a gente tem que buscar, exalar coisas boas para que a nossa presença seja agradável. Não que esse tem que ser o principal objetivo da vida, mas cuidar de si para estar bem primeiro consigo mesmo. Porque um dia eu ouvi sobre pessoas desagradáveis, pessoas, entre aspas, chatas. Imagine se uma pessoa é chata, imagine para ela mesma o fardo que deve ser. E é mesmo. Então, por amor próprio, cuide de você. Leve em consideração esses 4 pilares para a vida, para ser uma pessoa magnífica. Primeiro para você e também para exalar coisas boas. Beijos, até o próximo vídeo e vamos tomar chá. Lembrando que se você não gosta de chá, tome café ou qualquer outra bebida, não tem problema algum. Beijos, até mais.